Bom, bora começar aí. Cadê o Gabriel? Saiu? Bom, bora começar a nossa aula. Nossa programação que eu tinha colocado não vai dar para terminar esse capítulo, que eu não vou querer também dar 2 horas de aula e aí não vai adiantar nada, porque o aprendizado vai ser zero, né? Então, mas eu vou dar mais uma aula na segunda-feira ainda, parte disso, e iniciar na quarta e na sexta-feira o sistema de 2 livros, que é resolver um problema, basicamente, o que a gente vai fazer, né? Mas vou tentar ir ao máximo hoje o que eu puder fazer, certo? Bom, então eu tenho programado essas batalhas de coisas que tem aí. A gente vai falar hoje os 2 últimos postulados, que é o terceiro postulado, que é falar sobre probabilidade, né? Como eu disse, rever tudo que a gente já viu, agora dando um pouco mais, né, de rigor matemático. Aí falar de amplitude de probabilidade, espectro degenerado, valor esperado de um estado puro. Agora, como calcular o valor esperado de um estado misto, invariância do valor esperado, né? Normalização do operador densidade e algumas propriedades do operador densidade. E depois a gente vai para o quarto postulado, e o quarto postulado é a equação de Schrödinger, né? Então, vamos falar sobre estado estacionário, o operador densidade na mecânica estatística, o operador evolução, a equação de von Neumann, e a probabilidade dependendo do tempo, e produto tensorial de espaço. Essa última parte eu coloquei, mas certamente a gente não vai conseguir falar e vai iniciar na próxima aula a partir daí, né? Aí, com mais uma aula na segunda-feira, a gente termina esse capítulo 6. Certo? Bom, sobre o terceiro postulado. Então, vamos construir o terceiro postulado, né? Basicamente, vocês já sabem, né? Como eu disse, mas agora a gente vai ter algumas definições novas. E vamos iniciar como uma aplicação logo e do operador polarização que a gente calculou na aula passada. Então, a gente definiu o operador polarização, atribuiu 2 valores, quando ele tiver na horizontal, eu estou chamando que vale mais 1, quando tiver na vertical é menos 1. Outros autores podem chamar 0, 1, tanto faz, o número não é o relevante. Importante são que o meu sistema tem 2 medidas, 2 valores, e o meu espaço é bidimensional, né? Então, se você tem meu operador polarização do foco, se eu aplico ele nos altos estados dele, que é horizontal e vertical, né, ele dá os altos valores dele. Mas se eu aplicar ele a um estado epsilon qualquer, né, então quando ele aplicar um epsilon, que é uma superposição do estado de polarização dos estados horizontal e vertical, o resultado final, né, não vai dar, obviamente, um alto estado desse operador que tem aí, né? Então, a ação do operador exatamente é atuar num dado estado e modificar ele para um outro estado. Esse estado seria o epsilon, que seria esse AH menos BV. Seria o E', né, epsilon, que foi modificado pela ação do operador polarização. Certo? Então, isso é uma coisa banal. Mas aqui vamos entender mais ou menos. Eu peguei essa figura do colega meu lá do FRJ, que eu acho bem ilustrativo. Pegar um sistema, só para ilustrar, um sistema com 2 níveis. Né? Isso vai valer para quantos níveis quiser. Então, um sistema em 2 dimensões, então, podia ser o horizontal e vertical, ele botou aí o A1 e A2. Então, 2 estados quaisquer. Né? Esses 2 estados quaisquer. Supondo que ele seja esse estado, né, do meu sistema. Então, meu sistema entra, aí vou ter meu equipamento que vai medir o meu observável A. Né? O meu observável A, ele vai ser representado, né, a grandeza que eu vou medir. Então, esse equipamento, por exemplo, o Polaroid, ele vai medir polarização. Né? Se você colocar um campo magnético, você pode medir o spin do elétron. Né? Então, esse é meu aparato, meu equipamento, que vai interagir, né, com o meu objeto quântico. Né? E daí eu vou ter as medidas dele.
né? Então, no caso aí, o meu observável A, representado pelo operador A, ele tem dois autovalores, que é A1 e A2. Né? A1 e A2. E esse A1 e A2, ele vai sair de acordo com como vai ser minha condição inicial. Então, eu dou minha condição inicial, que é o estado inicial. Então, o estado inicial, ele deve ser uma superposição dos estados A1 e A2, que são os autovetores do meu operador A. Né? Esses meus coeficientes, que são os coeficientes da expansão, é dado, eu suponho que eles sejam ortonormalizados. Esse meu espaço também está, esse meu vetor também está normalizado. Então, significa que o módulo de C1 ao quadrado mais o módulo de C2 ao quadrado é igual a 1. Então, geralmente, a gente usa sempre normalizado. Quando não está normalizado, tem que normalizar ele. Para usar as definições, tudo que a gente está falando aqui, sempre ele normalizado. Então, como eles são, A1 e A2 são ortogonais, né, ortonormalizados, então, para calcular os coeficientes da minha expansão, é só fazer o produto, né, escalar, né, de cada AN com o meu estado φ. Então, quando dado o meu estado, então imagine tudo, agora eu estou falando de t igual a zero, eu não estou falando de evolução temporal ainda, então tudo eu estou fazendo o que a gente chama a cinemática da mecânica quântica. Né? Então, a dinâmica a gente vai fazer no quarto postulado, que é a equação de Schrödinger. Então, estou fazendo só a parte estática. Então, inicialmente, para eu fazer a medida, eu preciso saber as minhas condições iniciais. É assim que a gente faz na física clássica. Qualquer medida que você faz depende das condições iniciais. Se você quiser fazer um experimento para calcular a aceleração da gravidade, você vai ter que soltar a partícula, mas vai ter que dar minhas condições iniciais. Certo? Então, as condições iniciais é dada a pulsão e o momento. É essa condição inicial que tem na mecânica clássica. Aqui, a minha condição inicial na mecânica quântica é o meu ket, né? Esse vetor que está aí. Né? Ou uma função de onda, se o meu sistema for descrito por função de onda. Então, dada a minha condição inicial, eu faço a medição. Então, quando eu medir ele pode dar dois valores. Ou ele pode dar A1, ou pode dar A2. Que são os valores possíveis que tem do meu operador A. Somente esses dois. Não existe nenhum valor intermediário, então o meu sistema é discretizado, né? E nenhum valor fora desses aí. Então, ele só pode dar ou A1, ou pode dar A2. Certo? Então, dado A1 e A2, a pergunta que eu posso fazer agora é, então imagine que eu posso imaginar o fóton e eu vou medir a polarização. Então, se eu meço um fóton, ele pode ser horizontal ou vertical. Então, o meu aparelho vai fazer a medição da polarização vertical e horizontal. Então, quando vir um fóton, então ele passa pelo meu aparato, então ele vai sair ou horizontal ou vertical. Não vai sair dois fótons no meu equipamento que eu estou fazendo essa medição. Então, quando eu mandar um fóton, aí ele vem, aí dá horizontal. Aí manda outro fóton, dá horizontal. Manda outro fóton, dá vertical. E assim sucessivamente. Então, dá horizontal e vertical, horizontal e vertical, que seria esses casos A1 e A2, os dois estados possíveis. E aí o que a gente vai fazer? É contagem. Então, a gente vai mandar de um por um, né, meu objeto, né, e depois eu faço uma contagem, um histograma, de número de vezes que deu A1 e o número de vezes que deu A2. E se eu divido pelo número total do meu experimento, eu tenho o que a gente chama uma frequência. Né? É assim que a gente vai fazer. Então, a gente vai mandando e vai medindo os valores. E vamos medir a frequência. Quantas vezes deu, né, A1 e quantas vezes deu A2. E aí, com essa razão N1 sobre o número total, eu tenho o que a gente chama de uma frequência em teoria de probabilidade. Se o número do meu sistema, quer dizer, eu mandar foto, né, infinito, que eu não tenho infinito, né? Então, depois de infinito, essa frequência em teoria de probabilidade, N1 sobre N, tende para o que a gente chama de probabilidade. Então, a minha probabilidade do meu sistema dar A1 e dar A2 é essa frequência quando N, então, do ponto de vista matemático, quando N tende ao infinito. Certo? Quando N tende ao infinito. Então, se agora eu for medir, então eu meço A1 e A2, a primeira pergunta que a gente faz é qual a probabilidade de medir A1 e medir A2. Né? Bom, para eu fazer isso e a gente provar o que está fazendo, eu pego como meu operador A, os A1 e A2 são autovetor de A, eu posso calcular o valor médio de A com aquele estado ali, né? Então, se você fizer o valor médio de A,
usando aquele valor, você vai ver que isso vai dar C1 ao quadrado, módulo de C1 ao quadrado, multiplicado por A1, mais o módulo de C2 ao quadrado, multiplicado por A2. Esse é o valor médio que você vai ter de A. O que é que significa? Que esse módulo de C1 ao quadrado, ele é um peso, ou vai ser a nossa probabilidade quântica do meu sistema dar o valor A1. E o módulo de C2 ao quadrado vai me dar a probabilidade de encontrar o meu sistema com a medida A2. Então, essa é o nosso, que a gente chama, o algoritmo da mecânica quântica, e do ponto de vista experimental é calcular essas frequências. Quando o número é muito grande, esses resultados vão coincidir na prática. Né? Então, o resultado teórico vai para lá. Então, esse CN é chamado, que a gente chama de amplitude de probabilidade, de tal forma que o módulo dele ao quadrado está me dizendo o quê? Ele está me dizendo a probabilidade de eu fazer uma medida e encontrar a N, onde a N, né, esse vetor AN, é o autovetor do meu observável que eu estou medindo, um observável A qualquer. Então, eu calculo o módulo dele ao quadrado. Aí eu tenho o que a gente chama a amplitude de probabilidade. Né? Eu posso ter, no lugar do AN, qualquer produto escalar φ com φ é uma amplitude de probabilidade. Então, quando eu tiver ali o φ com φ, é uma amplitude de probabilidade de uma medida, né, resultar em φ, como tem lá o AN, em φ, para um sistema que estava no estado φ grande. Certo? Então, esse produto escalar é análogo que está lá em cima. Então, isso que chama amplitude de probabilidade. O módulo, então, o importante é o módulo e não o quadrado disso. O módulo disso aqui é o quadrado, é o que vai me dar a probabilidade dessa medida. Dessa medida, no caso ali desses dois φ multiplicando, da minha medida, né, representado por aquele estado φ. Certo? Então, no meu sistema, eu posso tanto calcular a probabilidade do meu sistema estar naquele φ e passar para o outro, ou vice-versa. As probabilidades são as mesmas, desde que eu mantenha os dois estados iniciais e finais. Então, se eu tenho um estado, né, passo de um para o outro, é igual um para o outro. Isso é verdade, porque o módulo é igual. O módulo é igual. Então, quando você fizer o módulo, eles são iguais. Mas a amplitude são diferentes, porque a amplitude que tem ali é um número complexo. Então, o produto escalar, né, entre os φ são diferentes. A gente já aprendemos, né, que, como são números complexos, a diferença de um para o outro, um é o complexo conjugado do outro. Então, se eu inverter a ordem dos φ, do produto escalar, você tem o complexo conjugado. É passar o meu sistema para o que a gente chama do espaço dual. Certo? Então, a minha amplitude é um número complexo, né, mas a minha probabilidade é um número real. Então, portanto, é um módulo dele ali ao quadrado. O φ, lá do meu CN, ele é determinado a menos de uma fase. Então, essa solução do Ket, né, que você vai colocar, ela é extremamente arbitrária. Ela é determinada a menos de uma fase exponencial de 1 iθ. Bom, então significa que a amplitude de probabilidade não é a grandeza mensurável. Por quê? Porque eu tenho uma fase que vai estar ali multiplicando, exponencial de θ vai sair fora daquele CN, e esse θ eu não sei quanto vale. Portanto, o CN não é uma grandeza mensurável. Porém, quando você colocar o módulo ao quadrado, essa fase some. Então, a fase não vai ser importante, porque probabilidade é uma coisa mensurável, como a gente vai ver no próximo slide. Então, a probabilidade da grandeza mensurável, portanto, tem que ser única, não pode ser qualquer valor, mas não é desconhecida na mecânica quântica. Certo? Então, quando eu fizer o módulo, aquela fase exponencial que vai sair fora lá, ele vai sumir porque eu vou fazer o módulo ao quadrado. Certo? Então, probabilidade é uma grandeza mensurável. Né? Como é que eu posso fazer? Como eu tinha adiantado. Então, você prepara o meu sistema, sob as mesmas condições iniciais, assim como a gente faz o probleminha lá da gravidade, para calcular a aceleração da gravidade, eu tenho que fazer o experimento, todos com as minhas condições iniciais. Eu não posso fazer o experimento soltando a bola, hora com velocidade zero, daqui a pouco eu dou uma tapinha, lança ela para cima. Então, ela tem que ser dada pelas mesmas condições iniciais. Então, procurar o máximo que manter as mesmas condições iniciais. E você repete o experimento várias vezes. Vai repetindo o experimento, vai repetindo, e depois faz uma média. É essa coisa que a gente faz para calcular os meus valores. No meu caso aqui, esses meus valores,
eles vão valer discretamente. Então, eu faço uma contagem de número de vezes. Então, dou a minha condição inicial, φ, que é o meu condição inicial agora, o meu estado é caracterizado pelo φ. Então, dou o cap, faço a medida com o meu aparato. O que é que ele deu? Deu a 2. Faço outra medida, com a mesma condição iniciais, deu a 1. E assim sucessivamente. Então, a minha grandeza A1, então a minha medida A1, deu N uma vez. E o A2 deu N duas vezes. Certo? E imaginar que N tende ao infinito do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista físico, seria muitos experimentos. E aí eu faria a minha frequência como uma aproximação da probabilidade. Não seria a probabilidade propriamente dita. É como se eu jogar um dado em 6 faces e eu calcular a frequência. Se eu jogar 1000 vezes, eu posso jogar 1000 vezes, dar todo mundo dá uma face número 1. E aí eu posso chegar à conclusão que a probabilidade de dar a resta é 0. Não, porque você tem que jogar infinitas vezes para isso se distribuir e dar totalmente igual o meu dado, né, não viciado, ele é equiprovável. Mais fácil seria 1/6 da probabilidade. Certo? Então, aqui é a mesma coisa, eu vou pegar N1 sobre N, e isso vai ser a probabilidade de ocorrência da minha medida do meu observável A, dá, né, o valor A1. E N2 sobre N vai ser a probabilidade A2 dele dar exatamente a medida A2. E como eu tinha explicado anteriormente, que isso também a gente pode provar, exatamente se eu calcular o valor médio do meu observável, do meu operador A, você vai ver que o módulo de C1 ao quadrado vai fazer o peso para dar a medida A1. E o módulo de C2 ao quadrado vai dar exatamente a probabilidade de dar A2. Então, no lado esquerdo, eu teria o que eu teria experimento, seria o meu experimento, e no lado direito eu teria a minha teoria, a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica daria exatamente isso. Então, o que eu posso fazer? Bom, se eu posso medir esse módulo de C1, eu posso tirar o valor de C1 a menos de uma fase. Então, você pode tirar o valor de C1 a menos de uma fase. E aí, essa fase, você vai botar um θ1 e um θ2, que é extremamente arbitrário, porque você não sabe determinar desse experimento o valor da sua fase. O que você sabe determinar é o módulo de cada um dos coeficientes, né, do meu sistema. Então, quando você for escrever o seu estado, né, você vai escrever o módulo de C1, está aí, multiplicado por uma fase exponencial de Iθ1. E o C2 vai ser esse módulo C2 que está aí, dá, do ponto de vista experimental, exponencial de um Iθ2, que eu não sei porque a mecânica quântica ou o experimento não é capaz, a priori, para ser determinado. Certo? Então, é assim que se faz a física no laboratório e eu poder comparar com a minha medida, meu resultado experimental. E com isso eu posso caracterizar o meu estado inicial, ou pelo menos ter a cara dos meus coeficientes, fazendo essas medidas sobre exatamente repetição várias vezes da medida do meu observável. É importante manter o meu sistema no mesmo estado inicial. E isso não é trivial. Né? Alguns experimentos é fácil, mas nem todos é fácil você manter as minhas condições iniciais. Então, por exemplo, você quer manter polarização? Razoavelmente fácil, porque você pode mandar um feixe de luz e bota um polaroide. Se você botar um polaroide, você está preparando todo mundo com a mesma polarização. Certo? Então, se você fizer isso, você vai ter todos os fótons com a mesma polarização. Aí, portanto, você criou exatamente um sistema preparado com a dada polarização. Né? Então, é o seu estado φ. O seu estado φ, você coloca lá um polaroide, né, um filtro que vai fazer com que os fótons atravessem com a polarização pré-determinada. Certo? Pré-determinada. Então, aí o seu φ pode ser obtido no caso dos fótons. Né? Bom, então, a minha probabilidade AN, como está ali, exatamente que chama-se a lei de Laplace, é quando N tende ao infinito. Então, a frequência, que é o NaN dividido por N, quando N tende ao infinito, que isso vai dar a probabilidade. Isso é a teoria, exatamente a lei de Laplace, né, proposto muito tempo atrás. Bom, então, se você for calcular o valor médio, como eu estava também referindo, então você faz várias medidas e você calcula o valor médio. Então, você tem os valores que é possível dar, e aí você calcula a frequência de cada um, que é N1 sobre N, N2 sobre N.
e aí eu peço o valor médio da minha medida. É uma média ponderada. Na mecânica quântica, esse meu valor médio é o modo C1 ao quadrado mais o modo C2 ao quadrado. Mais uma vez, se você calcular o valor médio disso, dá exatamente isso que está aí. Certo? Então, essa construção é uma construção com a lógica, né, matemática que a gente está falando. Ok? Bom, então agora a gente aprendemos um postulado, que já falamos isso várias vezes, né, em capítulos anteriores, e agora a gente está, mais uma vez, falando, e vamos agora colocar ele de uma outra forma diferente. Então, de uma forma geral, dado um AN, né, composto de cujos autovetores, né, associado ao operador dele, A é φ de N, então, né, o postulado me diz que a probabilidade da N é exatamente esse coeficiente que está aí, certo? Bom, eu posso reescrever essa fórmula se eu desmembrar aquele módulo ao quadrado. Então, o módulo ao quadrado, vocês estão vendo ali, é multiplicar ele pelo complexo conjugado. É o que está aí do lado direito. Né? O complexo conjugado, a gente já aprendemos, né? O complexo conjugado eu transformo ele no dual. Então, quando eu transformar no dual, vai dar φ-N. Aí a ordem não importa, que são números complexos. Aí eu botei φ-N, né? E φ-N, φ. Esse objeto que está aí no meio, φ-N, né, vezes que é um Bra, né, um ket multiplicado por um Bra, é um operador. E esse operador, a gente recebeu o nome do operador projeção. Então, a probabilidade de AN, eu posso escrever dessa forma que tem aí. Né? É o valor médio do meu operador projeção. Então, veja, o PN é aquele, né, φN/Vn. Então, exatamente, eu estou reescrevendo a minha probabilidade de uma outra forma, através do valor médio desse operador projeção que está aí. Né? Então, essa é uma forma diferente de exprimir ali e vai ser útil posteriormente para a gente, para tratar sistema de mistura de estado. Certo? Bom, eu posso generalizar essa probabilidade para incluir degenerescência. Então, por exemplo, se eu pego um dado de 6 faces e pego a face 2 e pinto ela para ficar a face 1, você tem agora o meu sistema degenerado. Que degeneração? É o número 1, ele tem duas possibilidades. Então, quando eu for calcular a probabilidade, eu vou ter que calcular a probabilidade de dar o número 1, vai ser 1/6 multiplicado pela degenerescência. A degenerescência é o número 1 tem. Então, como eu estou botando 2, então eu tenho que multiplicar por 2, então vai ficar 1/6 multiplicado por 2, vai dar 1/3. Certo? Então, imagine agora que meu estado sendo degenerado, então na mecânica quântica, o análise que a gente está fazendo aí, seja uma coisa desse tipo. Então, eu tenho um espectro degenerado e eu represento o meu autovetor do meu sistema, é o φ de N do I, onde esse I é um índice que vai dar o grau de degenerescência. Quantos vetores eu tenho? Então, vai ter até Gn, que a gente chama grau de degenerescência. Então, eu tenho um conjunto de autovetores, a todos eles têm o mesmo autovalor AN. Certo? Então, dado o valor de N, eu tenho vários valores de I. Então, são vários autovetores. Né? E o Gn é o grau de degenerescência. Então, isso é o que a gente chama de um espectro degenerado. Se o Gn for igual a 1, ele é não degenerado. Por exemplo, a face 6, que eu estou lá no meu dado, só tem um número 6, portanto, o Gn dele associado é 1. Ele não é degenerado. Já a face 2, ele é duplamente degenerado, então o Gn dele é igual a 2. Certo? Então, o Gn vai me dar o que chama o grau de degenerescência. Esses φ de N aí, ele satisfaz a relação de ortonormalização e a relação de completeza, que agora a gente está reescrevendo para ficar completa a nossa discussão que está aí. Certo? Bom, então se eu quero agora calcular a probabilidade, bom, então o que vai acontecer? A probabilidade é do jeito que está ali. Sendo que no lugar de ser o φ de N, eu vou botar o φ de N de I. E o I tem que somar, né? O I tem que somar, porque todos os I de 1 até G de N, eu estou medindo a N, todos dão a N. Então, a minha probabilidade tem que ser uma soma. Assim como a gente fez lá no dado. A gente somou a probabilidade 1, a probabilidade 1. Duas vezes. Como é 1/6 e 1/6, a gente colocou. Aqui a gente vai fazer, para cada estado, vai ter pesos diferentes.
diferente do dado que é totalmente equiprovado. Então, agora, para cada estado pedindo de I, eu tenho uma probabilidade, que dá a N. Aí eu vou fazer uma soma sobre todos os estados, né, sobre todos os I. E aí eu tenho a probabilidade A de N. Ok? Então, agora, incluindo a degenerescência, você tem exatamente isso que tem aí. Então, eu posso pegar esse termo que está aí dentro do somatório quadrado e fazer a mesma coisa que eu fiz lá, e desmembrar. Quando você desmembrar, no lugar de ele ficar assim, ó, um φ de n vezes o φ de n, vai ficar um φ de n de i vezes o φ de n de i. Certo? E aí o meu operador projeção agora vai ser redefinido no subespaço, que a gente chama no subespaço dos meus autovetores, né, associado ao alto valor A de n. Então, o meu P de n é esse. Então, minha probabilidade da AN é a mesma expressão que está lá em cima. A única coisa nova que agora aparece é o meu PN. Meu PN para o meu sistema degenerado. Então, isso aí como a gente chama, probabilidade, para sistema descrito por um vetor de onda. Então, quando a gente diz que um sistema é descrito por um vetor de onda, a gente está dizendo que o sistema é um sistema puro. É um sistema que tem um vetor que caracteriza e tem toda a informação do meu sistema. Certo? Então, isso para sistema puro. Daqui a pouco a gente vai ver como calcular a probabilidade para um sistema misto, ou uma mistura de estado. Então, agora eu não tenho um único cap, eu tenho um conjunto de cap, certo? Um conjunto de cap, certo? Bom, então o valor esperado de um estado puro, né, a gente vai estar colocando, né, seria a n, então, para o estado puro, multiplicado por P de AN. Né? Óbvio, né, que esse seria o peso associado para ter a medida AN. Aí eu substituo, né, eu só vou aqui fazer, mas a gente já está bem craque sobre isso, já fizemos isso de todas as formas possíveis, mas vamos fazer outra vez. Então eu pego o meu P de AN, então imagine o meu sistema não degenerado, se tiver degenerado, não tem problema nenhum, que no resultado vai dar o mesmo. Certo? Então eu pego o meu sistema não degenerado, pego o meu P de AN e substituo ali. Aí aquele quadrado que está lá, né, eu desmembro ele, né, com o complexo conjugado. Bom, lembrando, né, então agora o complexo conjugado, ele inverte a ordem, então inverteu a ordem aqui embaixo, e o φ de n é o alto vetor do meu operador A, com o alto valor A de n. Então eu posso escrever aquele A de n entrando dentro do operador A, porque ó, o A aplicado φ de n dá a n, aí a n sai fora, dá o que está do lado esquerdo. Então aquela mesma expressão do lado esquerdo é escrito dessa forma para o lado direito, porque o A de n é um alto vetor, né, associado, é um alto valor associado a esse alto vetor φ de n, né, do meu operador A. Certo? E agora, ali dentro, que está ali agora, né, eu tenho uma relação de completeza. Então, essa relação de completeza dá igual a 1. Então, quando eu colocar igual a 1, né, você tem exatamente o meu valor médio, que a gente já estamos já fácil de fazer esses cálculos. Aqui eu chamar a atenção é que tudo que ele está falando é para sempre o meu estado normalizado. Se ele não tiver normalizado, você tem que normalizar ele. Normalizar ele significa dividir, cada φ dividir pela raiz do módulo dele. Aí quando você colocar no valor médio, vai ser isso dividido pelo o produto escalar de φ com φ. Certo? Então, geralmente, sempre a gente coloca ele normalizado, mas se não tiver normalizado, você tem que normalizar. Normalizar o meu sistema, então, se o meu não estiver normalizado, significa que esse valor médio não está correto aí. Eu tenho que dividir pelo produto escalar φ com φ. Então, corrigindo, porque o meu φ agora foi normalizado, certo? Mas isso é importante, toda vez que você fizer, você observar se seu estado está normalizado. Caso não esteja, normalize ele antes de você fazer qualquer cálculo na mecânica quântica, certo? Então, é isso aí. Então, significa que o estado do meu sistema, por ser puro, ele é caracterizado pelo estado φ. Então, é aí que está caracterizado pelo estado φ. Se eu quero calcular o valor médio dele, então ele me dá toda a informação. Se eu quero calcular o valor médio do meu observado, qualquer observado eu faço exatamente uma regra. Isso é uma regra, né, que a gente construímos durante o curso, e agora a gente está colocando ele da forma
de axioma ou de postulado da mecânica quântica, certo? Então, isso é quando eu tenho um estado para caracterizar, um ket para caracterizar o estado. Mas quando eu não tiver um ket, como é que eu vou calcular o valor médio? Então, uma mistura de estado. Então, vamos ver como calcular uma mistura de estado. Então, o valor esperado em estado misto, ou uma mistura de estado, então, o que seria uma mistura de estado? Seria vários ket. Então, eu tenho um conjunto. Esse conjunto de ket é o que a gente chama de um ensemble. Então, eu tenho um ensemble de vários ket. Cada ket tem um peso associado ômega de K. Então, uma coisa que está lá no livro, eu discuto muito bem isso, é que eu não posso dizer que o meu φ é uma superposição de φ de K. Isso não descreve o estado misto. Né? Isso dá inconsistência matemática, que está bem discutido lá, eu não vou discutir aqui. Mas como é que eu defino o valor médio? Eu calculo o peso a ela associada, então eu tenho que dizer qual é o peso associado para esse valor que eu estou calculando, o valor médio para aquele estado φ de K. Né? Para o φ de K. Aí eu multiplico e calculo o valor médio. Então, o valor médio para o estado φ de K é o que a gente viu antes, que é para o estado puro. Então, note que eu tenho uma superposição, na verdade, eu tenho uma mistura de estados puros, né? De vários φ de K. Então, é exatamente essa média ponderada que tem aí. Certo? Então, é essa média ponderada que tem aí. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar ali e colocar, né, ali no lado esquerdo do A, que aí foi no caso, podia ser no lado direito, tanto faz, uma relação de completeza, que é a matriz de identidade. Então, eu vou empurrar ali dentro a matriz de identidade. Aí eu reescrevo o meu sistema dessa forma que tem aí. Certo? Dessa forma que tem aí. Aí o que acontece? Você agora pode rearrumar. Então, agora você pode rearrumar, passa o segundo termo para cá e o φ K para lá. E aí pega o somatório de K. Então, veja, você agora faz o somatório de K e bota lá dentro. E arruma exatamente como está ali. Aí fica ômega de K, né? O ket multiplicado pelo Bra. Isso é um operador, como a gente já viu. Isso é uma superposição, na verdade, é uma média ponderada de projetores no estado φ de K. A esse objeto, o von Neumann denominou de operador densidade. Então, eu vou definir agora o meu operador densidade. Como a gente tinha definido antes, agora surge naturalmente. Certo? Então, na verdade, ela surge naturalmente. Então, quando eu colocar o φ aí, o que é que vai acontecer? Vai ficar A multiplicado por φ e uma soma dos elementos, olha, da diagonal. A soma dos elementos da diagonal a gente chama de traço da minha matriz. Que matriz? A matriz A multiplicado por ρ. Então, é assim que a gente calcula o valor médio de um estado misto. Eu preciso dar agora o meu operador densidade. Então, o operador densidade que vai descrever o meu estado físico do meu sistema. Certo? Que é essa mistura de estado. Então, no estado puro, é um ket, só tem um ket que vai caracterizar. No estado misto, eu tenho uma mistura. Então, portanto, para eu caracterizar o estado, não é mais um φ, nem uma superposição de φ. É o operador densidade. E como é que ele é definido? Ele está definido exatamente do jeito que tem aí. Para isso, eu calcular, eu preciso saber a probabilidade ou o peso associado para cada estado que eu vou saber. Então, isso aí é importante a gente conhecer, né, e fazer esse cálculo. Então, agora a gente aprendemos como calcular o valor médio né, de um sistema. Bom, o traço, por ter essa propriedade, daqui a pouco a gente vai mostrar que essa definição engloba o estado puro. Então, ela é muito mais geral do que o estado puro. Certo? Então, eu vou sair dessa definição que tem aí e vou voltar para a anterior. Quando for o estado puro, que a gente vai ver quando é que ele é um estado puro. Certo? Mas o que é interessante aí é que, se eu fizer uma transformação unitária, né, o valor médio não se modifica. Então, uma transformação unitária, pegar aquele A ou e fazer a transformação unitária que a gente aprendeu, é exatamente isso aí. Né? Então, eu vou transformar o meu valor médio no valor médio linha. Então, transformar isso é transformar aquele A ou na minha transformação unitária, que é dada exatamente como está ali. Aí, agora, eu aplico uma propriedade, que é essa que a gente já demonstrando, que é a propriedade cíclica do traço. Então, o traço de AB, né, é igual ao traço de BA. Aí você pega aqueles três últimos termos
é o seu B e o U é o seu A. Certo? Aí, você agora muda a ordem. Então, exatamente como está lá. Né? Sendo que o U é uma matriz unitária. Se U é uma matriz unitária, o DAGA multiplicado por U é igual a 1. Portanto, você prova exatamente isso aí. Né? Então, você prova, eu repeti 2 vezes, né? Você prova que isso vai dar o traço do coisa e, portanto, ele fica invariante. Então, o resultado importante que tem aí. Para eu calcular o traço de uma matriz, você escolhe a base que você quiser. Certo? Qualquer base que você escolher, o resultado é o mesmo. Então, qualquer transformação unitária que você usar, você faz. Então, você vai escolher a base que é mais conveniente para você fazer os cálculos. Então, isso é extremamente arbitrário por causa dessa propriedade que tem de traço, chama propriedade cíclica, e agora, qualquer transformação unitária, o valor médio não se modifica. Certo? Bom, agora eu vou pegar, note que lá a gente fez normalização do ket, então o ket é normalizado, e agora eu vou fazer a normalização da minha grandeza, que descreve, a gente chama o estado da minha partícula, o estado misto. Né? Então, é o que chama a normalização do operador densidade. Então, eu vou calcular a normalização, vai ser através do traço. Então, o traço de ρ, por definição, é a soma dos elementos da diagonal. Certo? Aí eu coloco aí a definição de ρ. A definição de ρ eu estou colocando aí dentro, como está aí. Né? Então, o ρ é definido, né, segundo von Neumann, exatamente como está, exatamente ali, entre parênteses, dentro dele. Certo? Aí agora eu só vou rearrumar, né, esses termos, né, de tal forma que você vai ficar φ de n multiplicado por φ de k, e aí você vai ficar φ de k multiplicado por φ de n. São dois números complexos. Você pode mudar a ordem, eles comutam, o número comuta. Aí você inverteu a ordem. Aí você inverteu a ordem, que é o φk vezes φ de n, aí o outro é o φ de n vezes φk. Aí quando você modifica essa ordem, você pega e faz exatamente o somatório de n, que é exatamente o que está aí, e lá de fora o somatório de k. Então você desmembrou os dois somatórios e inverteu a ordem que tem aí. Sendo que essa soma de φ de n, né, que eu estou somando sobre todo o meu espaço, então esse φ de n é a base que vai descrever o meu espaço, então a dimensão do meu sistema. Então isso aí me dá o que a gente chama de relação de completeza. Então a relação de completeza, essa soma é igual a 1. Né? Então isso é igual a 1. E aí você fica exatamente com isso. Certo? Bom, mais uma vez, eu uso no meu sistema a condição de normalização também do meu estado. Então, se eu considerar que o meu φ de k também ele está totalmente normalizado, então sempre é possível eu deixar tudo normalizado. Então, se eu colocar o φ de k, né, normalizado, aí se eu normalizar o φ de k, então o traço vai ficar, o traço de ρ vai ficar a soma dos ômega de k. Como o ômega de k é os pesos, a soma dos pesos é igual a 1. Então, essa é a condição de normalização para o meu ρ. Então, duas propriedades importantes que eu tenho para a matriz de operador de densidade primeiro, ele é hermitiano, por definição está lá, a definição, se eu fizer o DAGA, ômega é o número real, então o DAGA dele é igual ao ρ. Então, portanto, ele é um operador hermitiano. Já dá para ver lá da própria definição. E a outra propriedade dela é exatamente essa. A soma, né, a soma dos elementos da diagonal, ela é igual a 1. E isso vai ter uma consequência daqui a pouco interessante. Porque com essas condições, eu preciso, então, dado o espaço de dimensão D, com essas duas condições, você precisa definir a matriz ρ através de D elevado ao quadrado, que é o tamanho de elemento, menos 1. Esse menos 1, exatamente porque você tem essa condição que tem aí. Então, se você tiver no espaço bidimensional, você precisa de 2 elevado ao quadrado menos 1. De 3 parâmetros independentes, somente 3, para definir o meu operador ρ, a matriz do meu operador ρ. Então, daqui a pouco a gente vai fazer um problema específico para isso aí. Bom, então, exatamente agora, né? Então, usando as propriedades que eu acabei de falar, que o operador de densidade ele é hermitiano, e o traço de sua matriz é igual a 1. Com essa condição,
você tem exatamente, precisa apenas de 3 parâmetros, somente 3 parâmetros, para definir o meu sistema. Então, se eu tiver em 2 dimensões, a minha matriz seria essa aqui. Então, ela tem todas as propriedades. Ela é hermitiana, esses coeficientes A1, A2 e A3 são todos números reais, então ela satisfaz a propriedade, se eu somar o traço, vai dar 1, ela é hermitiana e satisfaz exatamente, eu preciso só de 3, porque a minha matriz é 2 por 2. Se fosse uma matriz 3 por 3, eu precisaria de 3 elevado ao quadrado, 9, menos 1, de 8 parâmetros independentes para definir o meu operador, minha matriz do meu operador ρ, certo? Aí eu posso arrumar essa matriz assim, ó. Eu pego o 1, pego o A3, pego A1 e pego A2. E desmembro isso na soma de 4 matrizes. Quando você fizer isso, olha, vê que coisa interessante, essa matriz fica assim. Certo? Fica uma matriz de identidade, que é aquela 1, 1 que está ali. Aí vai ter o termo A1 multiplicado por uma matriz, sigma 1, mais A2 multiplicado por sigma 2, mais um A3 multiplicado por sigma 3. Esse sigma é bem interessante, que exatamente são os operadores da matriz de Pauli, que vocês fizeram na prova, que calcularam as matrizes de Pauli. Aí, se eu quero agora, né, o operador do spin de Pauli é aquele H sobre 2, eu tiro ele. Então, minha matriz S1 é H sobre 2, né, multiplicado por sigma 1. O S2 é H sobre 2 multiplicado por sigma 2. E assim sucessivamente, você tem o que chama a matriz de Pauli. Então, você pode reescrever a minha matriz em função disso, certo? Isso sempre vai ser possível para qualquer operador de densidade eu escrever em função. Esses sigmas, para cada um, vai ter especificado, certo? Bom, então, como eu tinha falado antes, então vamos partir agora da minha definição geral, então ela é muito geral, aquela através do traço, do valor médio, e vamos particularizar que ele seja um estado puro. Então, ele é geral, então eu vou dizer que ele é um estado puro. O que é um estado puro? É um estado caracterizado por um dado ket, né? Um dado vetor. Então, naquele meu somatório da mistura, ela só vai ter um ket, o resto tudo é zero, porque a mistura não vai ter mais mistura. Então, o meu ômega de K, ele é um delta de Kp. O que é que significa? Para todos os K diferentes de P, o peso é zero. E quando K for igual a P, o peso é igual a 1. Então, o meu estado vai ser representado por φ de P, que eu vou simbolizar pelo próprio φ. Certo? Por definição, é o próprio φ. Então, o estado puro é eu pegar lá o meu ômega K e fazer esse delta de Kronecker, né? Porque vai dar exatamente um único estado. Né? Exatamente isso é o estado puro. Aí, se eu volto na nossa definição, olha, quem vai ser o meu ρ? O meu ρ vai ser exatamente isso. Né? Porque agora, no lugar de ter aquela soma do ρ que a gente tinha definido por 9, eu vou ter um delta de Kp, então vai sobrar um φ de P. O meu φ de P, o próprio φ, essa é a matriz, ou o operador densidade, de um estado puro. Então, de um estado, de uma mistura, eu tenho aquela soma. Então, o estado puro eu só tenho um. Então, esse é o operador densidade. Né? Aí agora, veja, se eu pegar agora o meu traço, veja, o meu traço, então a definição geral, o valor médio meu é o traço de A vezes ρ. Sendo que agora o meu ρ é aquele que está aí, né? O produto dos φ que está aí do estado puro. Aí eu substituo e calculo o traço. Aí quem é o traço? A soma dos elementos da diagonal. Aí eu calculo a soma dos elementos da diagonal e substituo o meu ρ que tem aí. Então ele dá exatamente isso que está aí. Certo? Eu só inverti a ordem. Só inverti a ordem. Se você observar, ia ser o contrário, né? Aquele ali vai reduzir em φ de n a φ, que multiplica, né? φ multiplicado por φ de n. Porque o meu ρ é aquele termo que está ali em cima, certo? Aí eu inverti a ordem, que são números. Aí para que isso? Porque essa coisinha que está aí dentro, o que é? Exatamente essa sominha que está aí dentro é a relação de completeza. Você vê como a gente usa muito essa identidade. Então, essa soma que tem aí é igual a 1. Aí a gente volta para a velha definição que vocês tanto usaram e a gente usa somente quando é estado puro. Então, portanto, essa definição em função do operador de estado, ela é muito mais, além de elegante, ela é muito mais geral. E a gente não precisa se preocupar se ele é um estado puro ou se o estado é uma mistura, um estado misto.
Então, usando essa definição, não vai ter problema nenhum, porque é a mesma coisa, tanto para estado puro como para estado misto. Se eu usar a definição de baixo, só serve para estado puro, porque ele é caracterizado por um ket. Certo? Então, o estado puro, o operador densidade, como só tem um ket, é dado pela essa definição. E para o estado misto, eu tenho uma soma, que é uma soma sobre vários estados que ele tem, e a cada um associado um peso, uma medida de carga. Certo? Então, aí a gente tem agora uma forma mais elegante, é assim que se fala na mecânica quântica, de definir a média de qualquer observável A, em função do operador densidade. Bom, algumas propriedades do operador densidade, uma propriedade chamada idempotente, que vamos provar agora, é que se eu pego o meu operador densidade e elevo ele ao quadrado, então eu elevo ele ao quadrado, está aí a definição. Aí quando eu multiplicar, desmembrar isso, então como tem um quadrado, então um quadrado, não é um módulo quadrado, é o quadrado dessa minha matriz, então do meu sistema que está aí definido. Quando eu fizer isso, eu estou multiplicando 2 ρ. Então eu boto uma soma em K e o outro uma soma em K', né? Porque são os termos cruzados, que eu tenho somas em K. Então é exatamente esse termo que eu vou colocar aí. Eu botei uma soma em K e uma soma em P. Né? Uma soma em K e uma soma em P. Então, quando eu fizer isso, eu fico com esse meu sistema que tem aí. Então, quando eu desmembrar aquele produto, né, que é o quadrado, que é o produto de 2, eu boto uma somatória em K e a outra em P. Então, fica exatamente isso aí. Aí, aquele produto φ de K vezes φ de P, sempre é possível, então, eu construir os meus ket, que está lá da minha misto, ele todo ortonormalizado. Então, ele todos ortogonais, ele todos normalizado igual a 1. Então, portanto, o produto escalar ficar com φ de P dá o delta de Kp. Né? Dá o delta de Kp. Porque sempre a gente trabalha com esses vetores todos ortonormalizados. Quando eles não estão, eu ortonormalizo ele usando o processo de Gram-Schmidt, né, que a gente aprendemos e como fazer. Então, como aquilo ali é o delta de Kp, então dentro do somatório só vai sobrar um somatório, que é o somatório que a gente chama de K, ou de P, tanto faz. Aí vai ficar exatamente ômega de K ao quadrado, multiplicado por isso que tem aí. Então, o que a gente provou? Que o ρ ao quadrado é diferente de ρ. Então, para um estado misto, se o ômega de K eu tiver vários, uma mistura desse, então, o meu operador de densidade, né, o quadrado dele, ele é diferente de ρ. Mas se ele for um estado puro, né, o que é um estado puro? O meu ômega de K é o delta de Kp. Então, quando você botar lá o ômega de K igual ao delta de Kp, então ali você vai sobrar naquele somatório só quando K é igual a P. Aí, quando K for igual a P, você prova que vai dar ρ ao quadrado igual a ρ, né? Porque aquele somatório vai ficar K igual a P. Então, vai ficar φ de P vezes o φ de P. Mas o φ de P é o nosso φ. Mas, nesse tanto, a gente vimos a definição do meu operador de densidade no estado puro, que é o produto exatamente desses φ que tem aí. Então, portanto, o ρ ao quadrado é igual ao ρ. Isso para estado puro, certo? Então, isso que a gente chama propriedade idempotente. Então, dado o operador de densidade, o cara pode perguntar, isso caracteriza um estado puro ou um estado misto? Como é que você pode identificar? Fazendo exatamente isso aí. Eleva ele ao quadrado. Se elevar ao quadrado, ele der diferente dele, ele é um estado misto. Se ele der igual, ele é um estado puro. Então, é assim que se faz na mecânica quântica para identificar se é um estado puro ou um estado misto. Dado o operador de densidade, eu uso essa propriedade que chama idempotente. Bom, naquele ρ ao quadrado, eu posso fazer o traço. Se você calcular o traço de ρ ao quadrado, aí multiplica o φ de n multiplicado por φ de n, né? Então, φ de n é multiplicado por φ de n. Aí você tem que essa soma vai dar exatamente ômega de K ao quadrado, certo? Essa soma de ômega de K ao quadrado. Como o ômega é um peso que é um número menor do que 1, que só para o estado puro que vai dar 1 e o resto 0, então esses ômega de K, como é um peso estatístico, é uma probabilidade, é um número menor que 1. Então você está somando muito número menor que 1. O resultado vai dar um número menor que 1, certo? Então significa
Se o traço de ρ ao quadrado for menor do que 1, é porque ele é um estado misto. Se der igual a 1, porque ali no estado puro, o traço de ρ ao quadrado vai ser igual ao traço de ρ, mas o traço de ρ é igual a 1. Então, para o estado puro, o traço de ρ ao quadrado é igual a 1. Né? Então, são propriedades do operador densidade para a gente identificar se ele é um estado puro ou se ele é um estado misto. Bom, então vamos fazer aqui o quarto postulado. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns problemas para fixar. Então, o quarto postulado da mecânica quântica é a equação de Schrödinger. Então, tudo que a gente falamos até agora, a gente pode falar, como vocês estudaram Física 1. Primeiro a gente estuda a cinemática, para depois estudar a dinâmica. Então, até agora a gente estudou a cinemática. Então, os três postulados, tudo que a gente falamos, é a cinemática da mecânica quântica. Agora a gente vai fazer a dinâmica da mecânica quântica. Então, lá da dinâmica, para eu fazer a dinâmica, eu tinha as leis de Newton. Agora aqui, a minha dinâmica ela é regida pela equação de Schrödinger. Certo? Então, essa é a minha equação, exatamente que eu vou fazer a evolução temporal, aquela terceira pergunta que a gente fez no início dessa aula, da aula passada. Né? Como calcular a evolução temporal? Vocês falaram muito bem e disseram com a equação de Schrödinger. Agora a gente está colocando essa equação de Schrödinger na forma que a gente chama de Ket, que a gente já no capítulo anterior já demonstrou ela. A gente saiu da representação das coordenadas e chegamos a essa equação. E agora a gente está colocando ela, porque ela faz parte do nosso postulado da mecânica quântica. E aqui eu chamo a atenção, um detalhe a mais, quem é aquele H de T? É o nosso hamiltoniano. Tudo que a gente está fazendo é para uma partícula. Na próxima aula, hoje não vai dar, quem vai para tudo atenção, a gente vai generalizar isso para duas partículas. Vai falar em alguns conceitos novos para vocês. Então, tudo aqui é uma partícula. Então, o hamiltoniano do meu sistema, ele é energia cinética mais energia potencial. Certo? Então, minha energia potencial, geralmente, ela é uma função da coordenada. Então, agora, quando eu reescrevo ele para a mecânica quântica, o meu P tem que ser o P grande, que ele é o operador P, e a coordenada é R grande, que é a nossa coordenada. Certo? Então, esse é o meu V de R. Esse que se aí é qualquer variável que não seja nem momento, nem posição. Por exemplo, o spin, polarização, ou qualquer grandeza que não esteja contido nas duas grandezas, coordenada e momento. Ok? Então, seria uma nova variável que não está contemplada nessas duas que estão aí. Então, uma variável qualquer que sim. Certo? E pode depender do tempo. Então, portanto, para você resolver isso, eu preciso dar o potencial e resolver aquela equação que tem ali. Certo? Aquela equação que tem ali. Certo? Bom, eu posso estudar o meu sistema, né? No lugar de eu ter função de onda, eu ter estado. Então, na verdade, o meu hamiltoniano não vai ter esse termo de energia cinética. Então, o que vai ser relevante vai ser o potencial. É qual o potencial que a partícula vai ter com o meio externo. Por exemplo, eu pego o spin do elétron, então a gente sabe que ele é relativista, e eu vou calcular o estado, né? Somente o estado, associado ao potencial dele. Eu não estou tratando o spin do elétron como se tivesse essa energia cinética. Eu só estou tratando a parte do spin, a parte do esquete dele associado. Aí eu tenho, quem seria? O meu hamiltoniano seria esse potencial, seria a interação do meu spin, por exemplo, com o campo magnético. Aí quando eu aplicar um campo magnético, devido ao momento de dipolo, né, associado ao spin, ele se acopla, que é aquela energia menos μ escalar B, que vem lá da física 3. Esse seria o potencial que a gente vai estudar na próxima semana, que é exatamente a energia potencial, ou o meu hamiltoniano, do spin do elétron, né? Do spin do elétron. Certo? Então, esse seria o nosso potencial. Se ele depender, se eu colocar um campo magnético que depende do tempo, eu tenho um V que vai ser dependente do tempo. E, portanto, para resolver aquilo ali, eu tenho que resolver uma equação diferencial numericamente. Então, é um problema complexo. Se o potencial não depender do tempo, a gente vai ver daqui a pouco, é fácil resolver, trivial resolver. Se der a condição inicial, eu sei fazer a evolução temporal. Bom, então, uma justificativa que a gente fez no capítulo anterior, que eu vou relembrar aqui, a justificativa da equação você pega a equação de Schrödinger, que deduzimos usando
né, transformada de Fourier, né, construímos essa equação, então essa equação foi construída, e agora eu quero passar para aquela equação no espaço discreto. Aí eu faço uma lembrança das definições que foi feita na notação de Dirac. Quem é o φ de R, né? Quem é o P2 sobre 2M, né? Todas as regrinhas que a gente aprendemos no nosso coisa. Eu tirei o que se aí, bom, tudo bem. Tirei o que se aí quando ele passou para o outro lado. Era para ter mantido o meu que se, certo? É para ter mantido, mas tudo bem. Mas não importa. Então eu pego isso aqui e substituo lá. Aí vai ficar o φ de t e aqui tudo R do lado esquerdo. Aí eu passo para o outro lado, aí você vai mostrar exatamente a equação, né, de Schrödinger no espaço, em nenhum espaço, que é a equação na notação de Dirac. Certo? Então, essa equação que tem aí é a mesma equação lá. Então, se você quer passar para o espaço das coordenadas, multiplico por R. Aí eu encontro aquela equação que tem aí. Se você quiser passar para o espaço do momento, a única coisa que você faz é multiplicar por P. Aí você tem a equação de Schrödinger no espaço dos momentos. Certo? Então, essa equação aí não tem representação específica. Ela está na representação dos vetores. Se eu quero botar, se tiver função de onda ela associada, eu faço no espaço das coordenadas ou no espaço dos momentos. Certo? Então, essa seria a nossa equação. E a partir dela que agora a gente vai fazer algumas análises, reanálise do que a gente já vimos até agora. Bom, a gente estudamos, né, desde o início, estado estacionário. Então, vamos imaginar que o nosso hamiltoniano, é esse caso que a gente vai tratar exclusivamente nesse capítulo, que o hamiltoniano não depende do tempo. Então, não depender do tempo, o meu potencial não depende do tempo. Só depende da coordenada. Ou de qualquer variável qualquer. Não precisa ser coordenado necessariamente. Mas não depende do tempo explicitamente. Então, se meu hamiltoniano não depender do tempo explicitamente, eu posso fazer agora o que a gente chama separação de variável. Então, meu φ de t é um g de t, uma função que eu vou colocar lá, multiplicado por um ket φ. Né? Quem é esse ket φ? Esse ket φ vai estar relacionado com a solução de uma equação diferencial, se eu tiver no espaço de coordenada ao momento, ou uma equação de alto valor. Exatamente é isso que vai gerar essas duas equações, análogo como a gente fez antes. Então, o φ gera a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, aqui seria na representação de Dirac. Então, seria essa equação, onde a n é a alta energia e o φ de n, o alto vetor. Né? O alto vetor do meu hamiltoniano. Então, essa seria a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, isso só vale quando o hamiltoniano for independente do tempo. Aquilo que eu falamos na aula passada, e relembrando. Se o hamiltoniano, mas eu boto o hamiltoniano e depende do tempo. Então, se ela tiver um dependente do tempo, eu não posso resolver uma equação de alto valor. Não existe equação. Então, para ter estado estacionário, meu sistema não pode depender do tempo. Então, não posso resolver a equação de Schrödinger. O próprio nome já está dizendo. Equação de Schrödinger independente do tempo. Ou equação de Schrödinger estacionária. Então, essa seria a minha equação. E o meu φ de t é a solução G de t, que é exatamente essa. Né? Então, eu estou colocando o meu instante inicial T0, para ficar bem arbitrário, de tal forma que o G de t dá essa solução que daí. É para botar E de N, tá? Faltou ali. Um E de N, não é. Certo? Multiplicado pela solução, que é o ket, que é o φ, que é o meu φ de N. Eu posso também reescrever essa equação, né? Porque ali é um E de N, lá na exponencial. Já que o φ de N é alto vetor de H, eu posso reescrever aquilo, foi assim que a gente construiu o meu evolução temporal. Bom, isso eu coloquei para o φ de N. Aí a gente colocou um φ de zero qualquer, né? E a gente construímos isso. A gente vai, hoje, formalizar um pouco mais isso. Coisa que a gente colocou um pouco meio na lógica, agora a gente vai formalizar e deduzir exatamente isso na forma como está aí, certo? Então, até agora a gente colocamos, mostrando uma certa lógica, agora a gente vai dar um pouco mais de rigor matemático para essa evolução temporal, certo? Então, eu só posso escrever o meu estado dessa forma se meu hamiltoniano não depender do tempo. Se depender do tempo, não posso fazer isso, certo? Eu não posso fazer isso. Bom,
Então, uma das aplicações, antes de eu passar para lá, então, isso seria um problema, é de aplicação do operador de densidade, ela na mecânica estatística. Vamos fazer uma relembrança do que a gente fez. Então, se eu pegar um ensemble canônico, o que seria um ensemble canônico? Eu pego uma caixa, mantenho ela isolada, de tal forma que ela não troca partícula, né? E mantenho no banho que a gente chama um banho térmico a temperatura constante. Então, a temperatura constante tem um volume e um número de partículas, é o meu sistema fechado. Certo? Mas ele não é isolado, porque se ele fosse isolado, ele não trocar a energia. Então, a energia troca, mas o que eu mantenho é a temperatura constante. Certo? Então, a pergunta que se faz na mecânica estatística, quando construímos isso no curso de mecânica estatística, quando se constrói isso no curso de mecânica estatística, qual a probabilidade, porque agora a energia do nosso sistema, a gente chama de ensemble, que é coleção de sistemas idênticos. Sendo que cada sistema, réplica de sistema idêntico, todos eles têm que ter a mesma condição de contorno. Temperatura, volume e N. E aí eu calculo o valor da energia. Então, eu tenho vários valores de N. Todos com a mesma condição de contorno. Então, isso são sistemas, né, uma coleção de sistemas idênticos. Chama-se ensemble. Exatamente essa. Certo? Então, essa coleção, cada um tem um valor de energia. Eu chamo de energia E de N. Aí a pergunta é, qual a probabilidade? Então, a mecânica estatística responde, qual a probabilidade de encontrar a energia E de N? Isso é respondido, o que a gente chama o peso de Boltzmann. Então, o peso de Boltzmann diz qual é a probabilidade de eu fazer uma medida e dar E de N. Então, lá no banho térmico, a temperatura T. Então, o peso de Boltzmann é essa exponencial de menos beta E de N, onde beta é o inverso da temperatura, 1 sobre KBT, KB é a constante de Boltzmann, e Z é o que a gente chama a função de partição. Tá aí. Que é essa soma que tem aí. Essa soma que tem aí, ela é colocada dessa forma porque a soma da probabilidade tem que dar igual a 1. Então, esse termo aí de normalização Z, chamado função de partição, que é uma soma, é exatamente para satisfazer o critério de normalização do P de N. Né? Se você somar o P de N, aí vai ficar Z dividido por Z, Z é uma constante, não depende de N, portanto, está igual a 1, como é a condição de normalização. Então, é isso que a mecânica estatística nos ensinou. E vamos agora construir o operador de densidade associado ao ensemble canônico. Isso vale para qualquer outro tipo de ensemble, essa construção, eu só fiz esse exemplo que tem aí. Então, a mecânica estatística agora me diz, a média térmica, então, o meu sistema macroscópico, minha grandeza que eu vou medir, sei lá, qualquer grandeza, magnetização, polarização do meu material, o valor médio, eu botei o T, que é no banho térmico a temperatura T, por definição, a definição que a gente aprender, é o valor de AN vezes o peso dela associado. Onde agora esse AN, agora fica mais fácil a gente associar, é o elemento de matriz. Certo? O elemento de matriz. Esse φ de N não é autovetor de A, certo? Não é autovetor de A. Poderia ser, mas não é. Ele é autovetor do meu hamiltoniano, tá? Então, esse φ de N, ele é do meu hamiltoniano, não é do A. Aí eu estou chamando só de AN, que é o nosso ANN. Mas eu estou botando o AN só para simbolizar que tem aí. Então, meu peso, minha média estatística é exatamente isso. É o valor A de N, que é medido exatamente dessa forma, vezes o peso é associado para esse valor desse número quântico, ou esse conjunto de números quânticos. Certo? Bom, então, na próxima transparência, vamos trabalhar um pouco para cada termo. Então, vamos pegar primeiro a função de partição. Certo? Primeiro, vamos pegar a função de partição. Vamos ver como é que eu posso escrever ela. Então, veja. Aí eu tenho a soma de todos os N. Bom, eu posso agora multiplicar tudo por φ de N. Porque φ de N vezes φ de N é igual a 1. Não é multiplicar pela relação de completeza. É o produto escalar φ de N por φ de N. Ok? Aí o que é que eu posso? Eu posso escrever ele assim. Concorda? É a mesma coisa. Porque a exponencial de menos beta H, que é o meu hamiltoniano, quando aplicada a φ de N, dá a exponencial de beta E de N. Ele é um número, sai fora. Aí vai ficar o produto escalar φ de N por φ de N, que é 1. Aí dá aquele caso como está lá. Certo? Então, agora estou colocando na linguagem que a gente está aprendendo na mecânica quântica. Então, nessa forma que está aí, eu estou somando os elementos da diagonal desse operador exponencial de beta H. Certo? Então, é assim que a gente escreve, de uma forma formal,
na mecânica quântica, a função de partição. Ok? Agora vamos calcular o segundo termo. Então, no A de N. Então, vamos calcular o A de N. Então, o A de N. Bom, o meu A de N, a gente já aprendemos, que é φ de N a φ de N. Aí, o meu peso é exponencial de beta N dividido por Z. Então, Z está fora do meu somatório. Então, aquela exponencial de menos beta N é o que eu estou escrevendo aqui do lado direito, o que é exponencial de beta H, que agora vai ficar exponencial de beta H multiplicado por φ de N, dá exponencial de beta N. Aí vem para fora. Aí, quando ele vir para fora, vai ficar exponencial de beta N dividido por Z. É a probabilidade, né, para aquela energia E de N. Certo? Multiplicado por A de N. Então, esse lado direito é a mesma coisa que tem lá do lado esquerdo. E agora, a forma que está escrita agora, o que, é que ela está me dizendo? Ela estou somando esses elementos NN. Então, eu estou somando os elementos da diagonal. Isso é o que a gente chama o traço da minha matriz. Né? Dessa matriz A exponencial de beta H. Tudo bem? Então, o meu valor médio agora é escrito aqui. Aí, agora eu vou na definição que a gente já batemos na tecla. E a gente definimos isso aqui. Que o valor médio, né, é definido na mecânica quântica, então agora é definido de uma forma geral, como o traço, né, o valor médio, do A multiplicado por ρ. Quem é ρ? O operador de densidade. Se você comparar essa média com a média que está lá calculada com os pesos de Boltzmann, a gente identifica quem é o ρ. O ρ que está lá na nossa equação, olha, é exponencial de beta H dividido por Z. Então, aí está dado agora o operador de densidade, né, no ensemble canônico. Certo? No ensemble canônico. Então, isso eu posso fazer nos outros tipos de ensemble, grande canônico, né, e no ensemble de pressão, né, e qualquer outro tipo de ensemble que eu tiver, e construir, a partir da distribuição de probabilidade do peso a ela associado, da minha distribuição, eu vou construindo isso e chego às minhas densidades, os meus operadores de densidade. Certo? Então, essa é uma aplicação bem interessante, né, para a gente ver um pouco de mecânica estatística. Então, aqui eu vou fazer um cálculo explícito e para chamar mais uma vez a atenção de vocês sobre cálculo de como diagonalizar a matriz. Então, para eu bater mais um pouco no texto. Então, eu tenho um exemplo que eu fiz no livro, eu vou refazer aqui. Eu dou um hamiltoniano, então, dado o hamiltoniano no sistema em duas dimensões. Então, você olha logo para o hamiltoniano e diz, isso é ou não é hermitiano? Se não for hermitiano, isso não descreve nenhum objeto físico. Aí você vê que ele é hermitiano. Certo? Então, por acaso, se eu botasse 1, I e 1, isso, né, não seria um operador hermitiano. Então, portanto, isso não descrevia nenhuma física. Então, isso aí não valeria nada. É só matemática. Mas esse é um observável físico. Né? Esse é um operador físico, porque ele é hermitiano. Então, ele descreve um observável físico. Certo? E aí ele quer, calcule o operador de densidade, essa matriz exponencial de beta H dividido por Z. Dividido por Z. Então, note que eu quero calcular a exponencial dessa matriz. A gente já aprendemos, eu vou refazer só para fazer esse cálculo desse operador de densidade, como ele está aí. Certo? Bom, para eu calcular essa exponencial, eu preciso calcular o que a gente chama da matriz unitária. Para eu calcular que matriz unitária? A matriz que diagonaliza meu hamiltoniano. Esse é o hamiltoniano que tem aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para calcular isso é exatamente diagonalizar. Então, vamos diagonalizar esse hamiltoniano. Né? Então, diagonalizar é aplicar A no φ, isso vai dar um E vezes um φ. A letra que eu estou colocando lá pode ser lambda, pode ser a letra que você quiser. Isso é livre, essas notações. Então, é exatamente isso que tem aí. Aí, para calcular os outros valores, eu faço determinante igual a zero, não vou fazer essas continhas. Aí, os outros valores é 0 e 2 zeros. Essas são os dois altos valores que tem aí. Aí eu pego esses dois altos valores e boto no meu sistema, boto 1. Aí quero que ele seja normalizado, então modo x ao quadrado mais o modo y ao quadrado igual a 1. Coloco 1 igual a 0, 2 igual a 2 zero. Boto lá na equação e resolvo. Né? E aí eu encontro meus autovetores, que eu não vou fazer também. Então, quando eu fizer os dois autovetores, eu chamando de E1 e E2, note que naturalmente eles são o que a gente chama ortonormalizados. Então, eles já estão ortogonais,
e normalizá-lo, porque eu estou colocando a minha condição que ele fica ortogonal. Certo? Bom, então eu encontrei, né, os autovetores. Agora eu vou escrever a matriz que diagonaliza meu hamiltoniano. Então vou na próxima, que é isso que é importante, que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, se eu tenho os meus autovetores, a matriz que diagonaliza o meu hamiltoniano, ele é escrita de forma linha. Quando eu escrevo linha, é o BRA dele. Então, o BRA dele. Então, vai ser 1 mais I e 1 menos I. Essa ordem é importante. Se você colocar nessa forma, vai dar tudo errado. Você não diagonaliza seu hamiltoniano com a matriz unitária escrita errada. Então, a matriz unitária é escrita exatamente isso. É o BRA em linha. Em linha. Então, quando você faz isso, tem que tomar o complexo conjugado. Você vai pegar, né, o dual dele. Então, o contrário dele, para botar em linha, vai ficar 1 mais I e 1 menos I. Então, essa é a matriz que diagonaliza. Né? Em outro aspecto, somente essa matriz que vai fazer isso. Só. Faltou o zerinho ali, que faltou ali, o zero nos dois lados. Opa! Se eu fizer, no caso, colocando ela como coluna, aí, no caso ali, naquela reação de a galinha, eu ia ter que inverter o Daga por U? Exatamente. Aí, no lugar de ser U, seria o Daga e o outro seria U. Pronto. Entendeu? Então, é só isso que vai modificar. Mas tem que ver como a gente construiu desde o início as nossas definições. Tá bom? Então, se você colocar ele assim, é porque ali a nossa transformação é o Daga U. Né? O resultado ia dar correto. Mas se botar dessa forma e colocar ele coluna, não vai ficar ele diagonal. Vocês podem depois fazer essa continha para certificar que realmente, se você mudar essa ordem, botar 1 menos I e coisa, ela não fica diagonal. Ela dá uma porcaria lá e não dá ele que está aí. Certo? Bom, então essa matriz diagonaliza o meu hamiltoniano. Aí agora eu vou calcular as exponenciais. Bom, a função de partição, como eu tenho os altos valores, função de partição, eu escolho qualquer base para calcular o traço. Eu vou escolher a base que meu hamiltoniano é diagonal dos altos valores dele. Então, eu vou somar os altos valores dele. Aí calculo a função de partição. Então, a soma dos meus altos valores do meu hamiltoniano. Eu vou escolher a base, mais fácil, porque ela já é diagonal. Então, dá o E de K. Aí, quando eu somar, dá exatamente isso aí. Então, a função de partição já está calculada. Agora, o próximo termo do meu operador de densidade é aquela exponencial. Bom, então, aquela exponencial é dada exatamente isso. Porque é o contrário, né? Exponencial de beta galinha, aí eu multiplico aqui por U e o Daga. Como eu quero exponencial de beta H, aí eu faço o contrário. Boto o Daga vezes o U. Certo? Então, notando aí a diferença, né? Que eu estou falando. Estou botando o Daga aqui porque eu quero calcular a exponencial de beta H. A exponencial de beta galinha é fácil. Por que a exponencial de beta galinha é fácil? Porque ele já está diagonal. Como ele já está diagonal, vai ficar exponencial de menos beta é 1, exponencial de beta é 2. Então, a matriz já está diagonal. Né? E aí eu substituo meus U. O U que a gente acabamos de calcular. Né? Esse U que está aí. Então, agora, quando eu colocar, vai ficar exponencial de menos beta multiplicado por E1. E1 é igual a 0, então dá 1. E exponencial por menos beta é 2, que é 2 zeros que eu coloquei aí. E aí eu pego o meu U, aí o Daga, ó, invertei. Note, essa sequência, se você fizer errada, dá tudo errado. Dá tudo errado. É muito cuidado essas transformações que tem aí. Então agora você pega e faz essas operações, agora estão tudo correto. Você faz essas operações, vai dar isso. E agora, se você pegar, essa é a sua exponencial, e o meu ρ é a exponencial dividido por z. Aí, quando você dividir, você tem o seu operador de densidade. Então, agora você tem uma representação matricial do seu operador de densidade. Então, note que o resultado, ela tem que dar hermitiana, tá beleza, tá hermitiana, e o traço, a soma dos elementos, tem que dar igual a 1. Então, se você somar, dá 1 mais 1, 2, dividido por 2, dá exatamente isso. Certo? Então, esse recado que eu queria passar para vocês, muito importante, para não repetir nunca mais. Bom, então agora vamos formalizar essa operador, como evoluir calcular o meu φ/t. Então, se meu hamiltoniano não depender do tempo, eu quero calcular o meu φ/t, sem resolver a equação diferencial.
Como é que eu vou resolver esse problema? Então, vamos definir aqui o que chama o operador evolução. O que é o operador evolução? É um operador tal que quando eu multiplicar pelo ket no estado inicial, que eu vou chamar de T0, ele evolui para o estado T. Então, esse aqui é o meu operador evolução. Então, o meu φ de T é esse operador U, que eu chamo de T de T0. Quando aplicado no meu ket de T0, ele evolui para o φ de T. A gente chama isso operador evolução. E ele é um operador unitário. Por quê? A norma tem que se manter constante, né? A densidade de probabilidade. Então, o produto escalar do lado esquerdo é igual ao produto esquerdo, porque ele é um operador unitário. Então, preserva a norma do meu vetor. Por isso que eu tenho que usar um operador unitário. Então, meu U é um operador unitário. Certo? Então, eu vou pegar esse φ de T e vou substituir lá na equação de Schrödinger. Note que ali meu φ de T, minha variável T, ela está no U. Não está mais no φ. O φ tem T0. Então, quando eu multiplicar a minha derivada, ela vai ficar a derivada parcial. Dessa forma que tem. Certo? Então, vai ficar IH, derivada parcial, porque eu tenho duas variáveis no meu U, o T e o T0. Então, a derivada parcial, multiplicado por φ de T0, aí vai ficar H de T, U, φ de T0. E isso vale para qualquer φ de T0. Portanto, a única forma que isso seja verdadeiro é que aquela derivada seja igual a H vezes U. Essa é a equação que você tem para resolver. Certo? Então, no lugar de eu resolver propriamente o φ, eu vou resolver uma equação diferencial, que a gente vai ver que é fácil resolver quando o H for constante. E aí, quando eu encontrar o U, eu substituo lá, eu tenho um φ de T. Certo? Então, agora a gente vai calcular o que a gente chama esse operador unitário. Certo? Esse operador é evolução. Certo? Bom, então, vamos resolver para casos particulares. Então, pega essa minha equação, né, do operador evolução e vamos particularizar, né? Primeiro, antes de particularizar, vamos deixar ela nessa forma. Eu posso integrar ela, então boto dt para lá. A integral dela vai ficar entre dois instantes, de t0 até t. Aí eu uso a condição que φ de t0 é 1, óbvio, né? Você vai pegar o operador identidade e não sai dentro do lugar, ele tem que ser operador, né? Ele tem que dar, que a gente chama identidade, porque vai ser φ de t0 igual a φ de t0. Então, portanto, o U de t0 é a matriz de identidade. Então, é aquele lado esquerdo que eu vou ter. E do outro lado, eu tenho uma integral. Então, note que eu tenho uma equação que a gente chama em matemática uma equação integral. Para eu calcular o U, eu tenho que colocar lá dentro. Então, a gente chama de equação integral. Do ponto de vista numérico, isso é trivial. Certo? Como é trivial? Eu dou um chute para o U e faço isso iterativamente. Certo? É assim que se faz no computador. Então, eu posso gerar, né, um programa de computador, isso aí é banal, isso tem biblioteca para ser feito. E o que a gente vai fazer isso é na mão. Mostrar aqui para algum caso particular como fazer isso na mão. É como o computador faz, a gente vai fazer na mão. Né? Exatamente esse processo que tem aí. Certo? Algumas propriedades triviais que eu vou aqui colocar, só essa para a gente ver, e vai satisfazer para o U que eu vou calcular. Se eu pegar dois instantes de tempo, T2 e T3, aí eu tenho essa evolução φ de T2, né? U de T2, T1, aplicado em φ de T1. Então, ele aplica em φ de T1, evolui para φ de T2. Mesma coisa o φ de T3. U de T3, T2, aplica em T2, evolui para o φ de T3. Certo? Aí eu posso pegar o φ de T2 que está lá em cima e substituir na de baixo. Aí eu reescrevo o φ de T3. Aí o φ de T3 é U de T3, T2, que é aquele primeiro termo. Aí, quando substituir o φ de T2, aí aparece o U de T2, T1, multiplicado por φ de T1. Certo? Então, agora você tem esse produto aí, vai ser o quê? Vai ser a matriz U de T3, T1. É essa a conclusão que a gente chega. Né? Então, U de T3, né? φ de T3 é U de T3, T1. Portanto, daquela equação, U de T3, T1 satisfaz essa propriedade. Então, note que são algumas propriedades importantes que, quando a gente for encontrar a solução, ela satisfaz isso. Com certeza vai satisfazer essa propriedade que tem aí. Certo? Então, vamos resolver essa equaçãozinha aí
integral. Vamos aprender a fazer essa equação aí. Certo? Vamos lá. Então, vamos supor, pegar aquela minha equação e vamos supor que o H não depende do tempo. Então, se o H não depende do tempo, né, ela sai fora da integral. Então, é só o H, certo? Então, se o H independer do tempo, ela sai fora da integral. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, então note que para eu calcular o U, eu tenho o U dentro da integral. Então, isso é um processo iterativo. Então, eu vou começar com a solução e vou fazendo iterativamente, tantas vezes até o infinito, até chegar à solução final. Certo? Então, o método iterativo significa isso aqui, ó. O método iterativo. Eu pego o φ numa ordem n, e o que está lá dentro do integrado, do integrando, é de ordem n-1. Certo? E aí eu vou fazendo isso iterativamente. Por isso que é chamado de método iterativo. É como se eu dou um chute, encontro aquele. Aí encontrou esse, boto lá dentro e fico fazendo isso. É assim que faz no computador. E é assim que a gente vai fazer agora, analiticamente. Certo? Então, o chute inicial que eu vou dar, eu posso chamar, que a gente chama o φ de zero. O φ de zero vai ser a matriz, né? Vai ser o φ de zero. Então, se eu botar o U de zero, eu chamo o U de zero igual a zero. Aí eu tenho... Desculpa. O U de zero vai ser a matriz de identidade. Porque o U de... Quando eu botar N igual a zero, vai ficar U de menos 1. Aí não existe essa ordem menos 1, que vai ser zero. É só para o número positivo. Ordem positiva. Então, ele vai dar zero. Aí o U de zero começa com I, que é a matriz de identidade. Aí eu vou calcular agora, né, a primeira ordem. U de 1. Então, U de 1 vai ser I multiplicado por U de 0. Mas U de 0 é a matriz de identidade. Aí eu calculo U de 1. Vamos ver aqui. Vocês entenderam. Está aqui. Tá vendo? Então, agora eu vou pegar a ordem primeira. A primeira ordem, eu substituo lá a ordem de n-1. Então, 1 menos 1 é U de 0. O U de 0 é a matriz de identidade. Coloquei lá dentro. Aí ela sai fora. A identidade é constante. Sai fora. Aí a Hamiltoniana multiplicar para a identidade da própria Hamiltoniana. Aí fica a integral de dt' de t0 a t, da t menos t0. Então, esse é o U de 1. Certo? Aí, quando eu vou calcular agora o U de 2, o que é que eu faço? Quando eu calcular o U de 2, eu substituo lá dentro da minha integral o U de 1. Quem é o U de 1? A gente calculou anteriormente. É assim que o computador vai fazendo. Vai guardando, ele bota lá dentro. Aí eu pego o meu U de 1, substituo lá. Agora, esse U de 1 tem a matriz de identidade, primeiro termo, e tem aquele outro termo, t menos t0. Certo? Aí, quando eu colocar lá, eu tenho, né, dois termos. Primeiro, I, aí vai ficar o outro, que é com a matriz de identidade, vai ficar a integral de t0 a t, da t menos t0, e o outro, eu vou ter uma integral que é t menos t0, de t'. Então, vai ficar t menos t0 ao quadrado, dividido por 2. Então, quando eu fizer o φ de U de 2, dá exatamente isso. Certo? U de 3. Se eu fizer U de 3, é onde tem U de, né, lá dentro, eu volto U de 2, que a gente acabamos de calcular. Aí, quando eu colocar, faço todas as integralzinhas, dá esse que tem aí. Então, vocês já estão vendo que isso aí dá para a gente gerar para uma ordem n qualquer, é uma soma até 1 sobre n fatorial, né, esse fator elevado a n. Então, ordem enésima, né, por indução matemática, a gente calcula a enésima ordem. Sendo que eu quero fazer o meu computador gerar isso infinitas vezes. Bom, ele não faz infinitas vezes. Eu vou fazer infinito porque eu tenho uma expressão matemática fechada. No computador, ele vai fazer até eu dizer, quando o erro for da ordem de 10 a menos 4. Beleza, minha solução está essa. Aqui não, eu vou fazer o infinito. O computador não faz infinito. A gente faz infinito. De tal forma que, fazendo isso aqui infinito, eu posso agora fazer o n, pegar a minha série todinha, e somar. Quando eu somar, eu tenho uma série bem conhecida. Vê que coisa bacana. Então, o meu U de T agora, eu calculo o U de S e faço S tender ao infinito. Quando eu calcular S tender ao infinito, exatamente essa soma até o infinito. Essa soma infinita aí é uma soma conhecida de vocês, que é a nossa exponencial. Então, portanto, a gente provamos exatamente o que a gente já falamos em alguns locais antes, que é a nossa matriz unitária, para hamiltoniano independente do tempo. Portanto, se eu calculei a minha matriz unitária, resolvemos o nosso probleminha, que é calcular a evolução temporal. Então, é assim que a gente calcula a evolução temporal de um estado. Quando o hamiltoniano não depende do tempo, só é fazer isso.
Se depender do tempo, opa, depende como. Então vamos ver dois casos. Primeiro, se o meu hamiltoniano depender do tempo, mas se eu pegar dois tempos quaisquer, T1 e T2, e esse meu hamiltoniano como está, o meu U é fácil também. Então, no lugar de eu escrever o H, agora o meu H depende do tempo, mas tem essa condição, que eles comutam. Então, o meu U de T, eu posso escrever dessa forma que tem aí, como se fosse uma integral de H de T' de T0 até T. Certo? Se o H for constante, sai fora, volto para esse caso que tem aí. Se o H variar com o tempo, eu posso escrever aí, desde que o meu hamiltoniano, entre dois instantes de tempo, tem que ser igual a zero. E se não for igual a zero, que é geralmente os casos de interesse que a gente vai resolver lá em quântica 2. Se não for igual a zero, também se escreve isso uma expressão fechada que chama-se série de Dyson, que eu não vou escrever aqui. Então, se o hamiltoniano depender e comutar entre dois instantes de tempo, que você pode construir isso, você pode construir esse U através de uma série infinita de Dyson. Mas não dá eu dou uma expressão fechada, mas não dou o U de T fechado como está aí. Aí o que a gente vai fazer isso em quântica 2 é calcular essa série até uma ordem. A gente trunca ela. Então, note que eu tenho uma soma de vários termos. Se eu tenho uma soma de vários termos e eu paro ela, eu estou fazendo uma aproximação. Essa é a aproximação que a gente chama teoria de perturbação dependente do termo. É truncar a minha série. Truncar é uma aproximação. E o resultado? Aí eu vou aplicar as ordens menores possíveis que esse método vai nos oferecer. Certo? Se eu quero resolver o problema para um hamiltoniano qualquer, se eu não for analítico, eu posso resolver numérico. Faço isso no computador, mando ele resolver aquela equação diferencial dependendo do tempo. Então, aí o computador resolve numericamente. Para um sistema desse, não é complicado, porque é um sistema com uma única equação, uma única variável. É extremamente simples. Certo? Então, esse lado aí não nos interessa esse lado que tem aqui dessa evolução temporal. Que a gente já falamos desde lá do capítulo 3, que a gente fala desse termo aí. Aplicamos primeiro em função de onda, daqui a pouco a gente aplicamos também no estado, no capítulo 5, e na prova colocamos isso. Então a gente está agora só reconstruindo, dando rigor matemático ao que a gente já sabe. Então você veja que esses postulados são coisas que a gente já viu, algumas coisas não, e agora a gente está dando agora só um rigor, um certo rigor, né, matemático para as nossas considerações que a gente fez até agora. Certo? Então, essa operação a gente já conhece. Então, se você der o estado T igual a zero, eu quero calcular a evolução temporal. Certo? Então, vamos fazer um problema para vocês entenderem, que vocês não conseguiram entender o problema da prova. Né? E vamos fazer esse problema. Então, pegue o mesmo hamiltoniano, né? O mesmo hamiltoniano anterior, né? E agora eu pego e digo que em T igual a zero, né? Então eu tenho a minha matriz escrita na base 1, 2, então está aí a minha matriz, o meu hamiltoniano, então esse é o hamiltoniano que descreve o meu sistema, a minha partícula, o fóton, por exemplo, né? E o estado inicial, então eu estou dando em T igual a zero, o ket é o estado 1. Aí eu quero calcular qual é a evolução temporal do meu estado. Note, o meu hamiltoniano não depende do tempo. Então, eu posso usar aquela receita que a gente acabou de ver. Certo? E a letra B é calcular o valor médio do seu hamiltoniano. Então, calcular também o valor médio do nosso hamiltoniano. Certo? Ok? Vamos lá, vamos fazer o cálculo. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar aquele nosso hamiltoniano e diagonalizar. Então, o hamiltoniano não depende do tempo. Está lá? Não depende do tempo, eu posso diagonalizar. Então, quando eu diagonalizar aquele hamiltoniano, eu tenho E1 igual a zero, a gente já, né? E aqui estão os meus autovetores. E tenho agora E2, que é autovetor, né? O E2 é escrito dessa forma. Então, veja, H aplicado E1 dá E1 multiplicado por E1. H aplicado E2 dá E2 multiplicado por E2. Mas sendo que quando eu colocar a minha exponencial lá, ela vai estar aplicada no φ de zero. Meu φ de zero é 1. Mas como é que o H aplica no 1? Oh, eu sei como H aplica no E1. Eu sei como H
aplica no E2. Mas como é que ele aplica no 1? Muito simples. Você tira 1 em função de E1 e E2. Olha, soma as duas equações. Se você somar as duas equações, você reescreve o estado 1 como função de E1 e E2. Agora sim, você sabe calcular essas exponenciais, porque agora ele vai ser aplicado no alto estado do meu hamiltoniano. Certo? Com um só não posso, porque o hamiltoniano aplicado no 1 eu não sei. Mas eu posso reescrever o meu 1 em função dos autovetores do meu hamiltoniano, que exatamente soma essas duas equações. Aí eu reescrevo o meu φ de zero. Certo? Então, o meu φ de zero, que é 1, agora eu reescrevo em função dos autovetores do hamiltoniano. Agora eu sei calcular a evolução temporal. Então, que vocês a trabalharem, eu queria que vocês tentassem, procurassem, pesquisassem e vissem, mas a ideia da prova é para vocês. Só era fazer isso. Fez isso, agora ficou muito fácil. Né? Então, agora eu sei. Ó, minha agora é evolução temporal, meu φ de zero é o estado 1, que agora eu escrevi em função da combinação linear de E1 e E2. Agora eu sei como H aplica no E1, lá em cima fica E1 em cima. H aplica no E2, fica o E2 em cima. Então agora eu posso aplicar, porque os E1 e E2 são autovetores do nosso hamiltoniano. Então aí substituindo o valor de E1 e E2 que eu sei, aí quando eu aplicar, dá exatamente isso. O primeiro dá 1, porque é exponencial de zero dá 1, e o outro é exponencial de E2, que é 2 epsilon zero. Então está dado aí o nosso φ de t. E agora o que é que eu faço? Volto para o estado inicial, se eu quiser. Eu posso também deixar do jeito que está aí. Então, eu volto para o estado inicial. Então, eu pego o meu E1 e E2, que foi escrito anteriormente como uma combinação linear de 1 e 2, e substituo aí. Só para ficar numa fórmula bonitinha. Então, eu reescrevi aí. 1 sobre raiz de 2, aí vai. Quem é o E1? É exatamente. O E1. O E1 é isso aí. O E1 está certo, tá? É o menos, está certo. Eu pensei já que tinha feito bobagem. Tá? Aí eu pego o E1, coloco aí. E pego o E2 que tem aí. E aí eu vou juntar o termo 1 com 1, ó, o raiz de 2 com raiz de 2 dá 2, né? Embaixo. Aí eu junto 1 com 1. Aí vai ficar 1 mais exponencial de menos 2i t sobre h cortado. Aí eu boto uma das exponenciais e vai ficar aí, uma soma vai dar cosseno. E o outro é uma subtração com i, vai dar o seno. Então, quando você agrupar isso, está errado aí essa expressão, no lugar de ser exponencial de 2, é o exponencial de mais 1. Não tem um 2, não. É porque quando eu somar 1 com 1 ali, aí eu vou colocar exponencial de menos i t em evidência. Aí vai ficar a soma de dois termos, que dá o cosseno. E o outro é o termo seno. Certo? É o termo seno. Certo? Aí agora, bom, deixa eu lá. Calculei o φ de t. Calculei a evolução temporal do nosso sistema. Se eu quero agora calcular o valor médio, então, do meu hamiltoniano, então eu pego o de cima, no lugar de pegar esse. Que esse aqui seria para outras perguntas. Mas o de cima, eu posso calcular, aplicar o meu hamiltoniano. E depois eu aplico o dual dele. E calculo o valor médio. Então, agora é fazer esse cálculo do valor médio. Então, o valor esperado, exatamente do meu hamiltoniano, é isso aí. Então, pego o φ de t que a gente acabou de calcular, em função de E2, porque eu sei como H aplica nesses autovetores. Então, está exatamente isso aí. H aplicado em E1, né? H aplicado em E1, ela dá E1 é igual a 0, e H aplicado em E2 dá E2. E2 igual a 2 epsilon. Aí, quando você fizer essas manipulações, né? Tá aí, como está ela escrita, aí quando você fizer essa manipulação, isso vai dar epsilon. Né? Então, isso era esperado. O seu hamiltoniano não depende do tempo, o valor médio do seu hamiltoniano também não vai depender do tempo. Agora, se ele depender do tempo, certamente isso vai depender do tempo. Então, você veja, não é porque o φ de t varia com o tempo que o meu hamiltoniano vai. Então, por quê? Porque aqui eu tenho o que chama um sistema conservativo. A energia não pode mudar. Então, o valor médio dela tem que se conservar. Certo? Ela só vai variar se o meu potencial depender do tempo. Aí seria um sistema não conservativo.
Aí o valor médio do meu Hamiltoniano vai depender do tempo. Né? Ela vai depender do tempo. Aí seria um sistema não conservativo. Certo? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu acho que já está, tem mais coisa para falar, mas não dá. Eu não vou querer esticar isso, porque vocês vão ficar cansados. Já deve estar cansado com isso, com muitas informações. Né? E para a semana, na segunda-feira, vai ser mais coisas que a gente vai definir. Né? Uma das coisas que a gente vai definir estudar, ou pelo menos dar o início, é o que chama-se embaralhamento quântico. Falar do que a gente chama dos qubits, os qubits, né? Que é uma coisa simples, que parece mais que coisa. Um qubit é qualquer sistema de 2 níveis. Esse estado que eu tenho aqui, por exemplo, esse estado que eu estou colocando aqui, ó, pronto. E1 e E2 é 2 qubits. Então, o qubit já está é um sistema de 2 níveis. São estados, vetores de 2 níveis. Certo? E é através desses estados que a gente vai construir, né, algumas informações interessantes. Como, por exemplo, você pega 2 partículas, então agora não só uma partícula, agora eu pego 2 partículas. Então, eu tenho a partícula 1 e a partícula 2. Foto 1 e o foto 2. Então, por exemplo, eu meto um fóton, ele passa por um material que chama-se, que transforma o meu sistema. Então, o fóton interage com esse meu material e ele transforma em 2 fótons. Então, esses materiais, que são materiais não lineares, que eu meto um fóton, sai 2 fótons. Esses 2 fótons são 2 fótons que a gente chama gêmeos, que eles têm polarizações, né? As polarizações são uma inversa da outra. Né? Então, você tem 2 partículas diferentes. Então, agora, no lugar de eu calcular o meu estado, então, o meu estado eu tenho o estado da partícula 1 e o estado da partícula 2. Então, agora eu vou construir o que a gente chama o estado do conjunto. Né? Então, nota que o espaço da partícula 1 é disjunto da partícula 2. Então, o que a gente faz é o que a gente chama de produto tensorial. Certo? Então, o espaço do meu sistema composto, que é composto da partícula 1 com a partícula 2, se é uma dimensão 2, outra dimensão 2, a dimensão do meu sistema composto é a dimensão 4. E é esse estado que a gente vai querer analisar também na próxima aula. E vamos construir alguns estados que vão ser chamados de embaralhados. E outros não são embaralhados. E a gente vai ver como construir esses embaralhamentos quânticos. E isso leva a uma consequência fantástica, que chama-se teletransporte quântico. Como eu posso lhe mandar informação a uma grande distância? Fazendo uma pequena medida aqui, eu sei uma informação, a gente vai fazer um exemplo que é conhecido na literatura, chama Alice e Bob. Tentei colocar nome de outras pessoas, mas eu vou depois colocar nome de 2 índios aqui. Um lugar de botar Alice e Bob. Então é como se eu fizesse esse experimento, a Alice faz a medida, aí ele sabe o que o Bob tem, ou vice-versa. Isso significa que eu tenho informação, né, eu transmito informação através exatamente desses aparatos físicos. Os chineses não mandaram isso, fazer só isso, mas eles mandaram um satélite para o espaço para fazer esse experimento de fótons gêmeos. Manda um lá no outro espaço e um outro aqui, para ver se o cara está tão distante se o cara consegue fazer isso. Né? Os caras hoje fazem com a distância de quilômetros. O cara agora está botando no espaço. Então, ele não vai fazer só isso, mas ele também vai ter esse experimento de fazer essa confirmação. E todo mundo confirma sempre da mesma coisa. Então, é como se dizer assim, olha, eu sei o que é isso, eu sei o que Bob tem. Porque eu medi aqui, eu sei o que ele vai ter. E vice-versa. E isso chama-se informação quântica, ou teletransporte quântico. Então, isso a gente vai construir exatamente na próxima aula, quando a gente estudar, a gente chama produtos tensoriais. Que estuda em criptografia, né? Que a China exatamente. É a base da criptografia quântica. Exatamente. Esses objetos, exatamente, que a gente está trabalhando aí, é a base de tudo que a gente vai fazer. Quem é que vai fazer o meu computador quântico? É qualquer sistema de 2 níveis. Pode ser um fóton, polarização, são sistemas de 2 níveis. Pode ser um elétron, spin do elétron. Pode ser um átomo com 2 níveis. Pode ser qualquer coisa. Então, os caras hoje constroem
esses códigos, esses qubits, de várias formas. Então, ele pega semicondutores, ele faz com fóton, ele faz com o spin do elétron, e tem várias formas. Agora, qual é a forma melhor para ela não perder, né? Porque o grande problema dela é a decoerência. Qualquer perturbação destrói isso aí. Então, esse é um problema, mas já tem um computador quântico. Em 2023, reserve o dinheiro, a Microsoft, né, a IBM, desculpa, vai lançar computadores, né, quânticos, né? Já está programado, já tem um computador quântico. Tinha um, né, que já saiu comercial, só que era caro, né? 50 milhões de dólares, mas tinha um comercial que era mais barato, que não era tão caro. Mas ele faz poucas operações. Ele ainda não... porque, assim, ele faz poucas operações. O que o cara tem agora a fazer é transformar ele nessas operações que ele tenha mais. Né? Eles estão testando. É como se ele estivesse ensinando o computador agora a fazer o que esse computador clássico faz. Sendo que a velocidade vai ser muito maior. Muito maior. Tem um artigo, eu vou ver se eu encontro, que o cara, por exemplo, você quer descobrir o código de um cartão. Aí o cara estava fazendo uma compra, aí o hack entra lá. O hack entra e faz as combinações 0, 1 para tentar descobrir qual é a senha, né, para descobrir. Se o cara demorar muito, né, ele tem uma grande chance de ser hackeado. Mas é difícil, leva muito tempo. É uma coisa muito aleatória. Pode acontecer. Um computador quântico, em alguns segundos, esse cartão de crédito ele é quebrado. Rapidinho, o cara descobre. O que ele faz não é uma combinação de 0, 1. Ele faz superposição. Então, portanto, a velocidade dele é extremamente, muito, muito superior. Então, o tempo já é calculado. Você quebra esse código de cartão em alguns segundos. E isso, o que é que vai acontecer? O futuro que não vai ter mais cartão. Imagina um computador desse na mão de um cara desse. Um computador. O cara para fazer fraude, né, de banco, essas coisas tudo. O cara vai conseguir... Para alguns algoritmos, o computador quântico ele é muito superior